Oi amigos, dividam esse enorme Red Bull comigo, que inclusive eu não sabia que existia. Eu sempre ficava na dúvida de comprar ou Monster ou Red Bull, porque eu prefiro o gosto do Red Bull, mas pelo tamanho não valia a pena. Eu acho que era tipo 280 ml o Red Bull e o Monster era, sei lá, quase 500, nem sei direito. Mas essa semana eu encontrei esse de 355. Essa semana, tanto porque eu tive análise, tem várias coisas que eu odeio, dentre elas motos, motoqueiros e IA. Nesse mês de maio agora, fez um ano que eu tô sem redes sociais, sem Instagram, sem Twitter e sem TikTok. E aí eu tanto vinha pensando sobre questões de me expressar e de autoestima, mas mais nesse aspecto de como eu falo, sabe? Como eu me apresento, como eu crio conexões e novos relacionamentos, do que de fato algo meramente sobre aparência. E aí me acabou levando a esse pensamento sobre como eu me sinto depois desse um ano sem ter nenhum perfil em redes sociais, a não ser no YouTube, né, que tem virado a minha maior fonte de consumo, apesar de que eu acho que é completamente diferente do Instagram, do TikTok, do Twitter, porque apesar de ter os shorts, né, eu não vejo shorts, ou quando eu vejo, é tipo assim, aparece um vídeo específico na página principal, eu aperto naquele vídeo, vejo aquele vídeo e eu saio, eu não fico scrolling. Como o TikTok é basicamente isso, e o Instagram, o Reels, eu sentia na época que eu usava, que era inclusive melhor do que o do TikTok, tipo, o algoritmo. Então eu usava até mais. Enfim, e aí fez esse um ano que eu tô sem essas redes e tal, e eu vinha refletindo como isso impactou na questão da minha confiança, mais nessa parte física, do que nessa outra área que eu tenho refletido mais recentemente, que é sobre me expressar de fato e como eu me ponho no mundo, sabe? E aí eu achei legal fazer um vídeo sobre isso. Eu acho que a nossa geração, principalmente, tem enfrentado muito essa questão de sair ou não das redes, porque a gente desde criança é exposto a esse tipo de tecnologia. E a gente sentiu, mais do que qualquer outra, esses impactos que tem tido na gente, né? No nosso crescimento, no nosso amadurecimento, na construção da nossa identidade. E eu acho que, apesar da premissa de eu ter desinstalado, foi porque eu estava no cursinho e eu tinha prometido pra mim mesma que eu só ia instalar de novo quando eu passasse, acabou que, mesmo após passar, eu decidi que, tipo, foi a decisão mais saudável pra eu manter mesmo durante a minha vida toda, porque eu percebi que não estava trazendo, de fato, nada que agregasse em mim ou pras pessoas ao meu redor, tipo, realmente não estava trazendo nada de positivo que se sobressaísse aos lados negativos de ter ou não essas redes sociais. Então, enfim, como eu tinha dito, eu desinstalei muito pela premissa de estava no cursinho e eram redes sociais que tomavam muito meu tempo. No sentido de, por exemplo, eu passava o dia no cursinho e de noite eu chegava cansada, tava exausta e eu queria aquela dopamina rápida. Então, às vezes, eu deixava de treinar e eu ia ficar passando vídeo no TikTok ou ia ficar vendo a vida dos outros no Instagram. Não com essa premissa de ver a vida dos outros, mas é basicamente isso que você tá fazendo, né? E aí, com o tempo, eu percebi que isso tava piorando minha atenção, porque às vezes eu tava estudando e eu ficava pensando, tipo, porra, eu poderia estar tendo uma dopamina rápida. Isso não é de uma forma direta, não é um pensamento numa linha reta, mas a gente acaba associando isso de qualquer forma porque é química, né? Tipo assim, a possibilidade de vir um vídeo que vai te fazer feliz ou que vai te fazer rir é muito mais chamativa do que você ficar fazendo um monte de questão sobre um determinado assunto que você já tá há anos estudando. Então, quando eu deletei, foi muito nessa premissa de melhorar meu span de atenção e de... Não sei, sabe? Eu tenho muito essa tendência de me desafiar a certas coisas. Então, eu me desafio a não tomar mais refrigerante, eu me desafio a não tomar mais cafeína. E aí, o da vez foi me desafiar a não ter mais redes sociais. E acabou que de um desafio se tornou uma grande fonte de prazer pra mim, de que me tornou uma pessoa mais feliz e mais realizada do que eu era anteriormente, sabe? Tipo, eu me sinto menos dependente, quase que aquelas associações de ex-viciados. Me sinto quase que um ex-dependente de algo que me fazia um escrava daquilo. Novamente, não de uma forma direta, de tipo, estou racionalmente pensando que isso está me fazendo mal, porque às vezes a gente tá dentro disso e não percebe o quanto de fato faz mal. E não é sobre, tipo, não vou ter redes sociais porque eu vou ser mais produtiva. Às vezes nem é só isso, tipo, às vezes é só uma questão de um tempo de ócio que você poderia estar tendo naquele momento, que seria muito mais saudável do que você ficar passando vídeo no TikTok ou no Instagram. Ou mesmo a questão da comparação, que às vezes nem é algo direto e claro de tipo, nossa, essa pessoa me faz mal e eu sigo ela, é só parar de seguir. Às vezes é algo interno mesmo, de você internaliza
que aquilo parece real, então é real, então aquela pessoa parece ter uma vida mais legal e mais maneira e mais descolada do que você, ou aquela pessoa parece ser mais bonita, mas na verdade ela tá cheia de efeitos do TikTok. Então, enfim, tipo, eu acho que é feita uma desconstrução com o tempo, quando você para de ter acesso a essas redes, em todos os níveis cerebrais possíveis. Tipo, você para de ter essa necessidade de dopamina contínua e rápida a todo momento, você se volta para outras coisas e tem tempo para outras coisas que antes era apenas um projeto e você nunca executava, porque esse tempo não existe para eu fazer. E eu acho que, no geral, a gente bota muitas desculpas para não fazer isso. É porque eu tenho que acessar notícias. É porque eu tenho acesso a novas informações que eu não sabia antes. Eu preciso da minha rede social para isso. Mas tem outros meios que você pode ter acesso a essas coisas, sabe? O próprio YouTube. Você pode ter o jornal pelo YouTube. Você pode acessar novas informações pelo YouTube. Ou podcasts, caso até o YouTube você queira desinstalar, entende? Tinha época que até meu WhatsApp eu queria, mas era mais loucura da minha cabeça por, tipo, estar me sentindo muito overwhelmed por tudo isso. E uma questão que me fez muito bem também é porque a ideia de que eu estava muito exposta a todos a qualquer momento me incomodava, sabe? Tipo, a ideia de que se procurarem meu nome no Instagram, acham um perfil e que basicamente minha vida toda tá ali. Eu nem postava muito, mas tipo, só de ter foto minha, tem foto da minha família, tem foto de relacionamento, tem foto de amigos, isso me incomodava, de tipo, por que pessoas que nem me conhecem pessoalmente ou nem conversam comigo têm esse acesso tão rápido e fácil a quem eu sou? Porque claro que aquilo não sou eu de fato, né? Mas tipo, tem um acesso superficial a quem eu sou. Enquanto hoje em dia, a ideia de que só quem sabe o que eu tenho vivido, só quem sabe das minhas aprovações, só quem sabe no que eu trabalho, só quem sabe o que eu tenho feito de fato nos meus relacionamentos é quem tá comigo, é quem tem esse contato comigo. Claro que tem outros meios de outras pessoas saberem por fora, mas entendi que é muito mais difícil do que elas simplesmente procurarem meu nome e terem acesso basicamente a um portfólio da minha vida. Isso me incomodava muito. E hoje essa ideia de que só quem sabe do que eu tenho vivido no momento é quem tá por perto de mim é muito libertadora, sabe? Uma prova até que a gente tem sentido muito na pele os efeitos dessas tecnologias, dessas plataformas na nossa vida, é que a questão do analógico vem cada vez mais voltando, né? A câmera analógica, o MP3, o celular mais antigo. Porque a gente foi a geração que mais sentiu, que hoje é adulta, e que mais sentiu os efeitos desse uso excessivo de telas, né? Que como surgiu na época dos nossos pais, e eles não sabiam ainda dos efeitos deletérios que isso tinha, o controle ele era ainda meio que difuso. Não estava certo o que era o ideal de ser feito ou não, quanto a limitações, sabe? E hoje isso tá bem mais claro. Então é isso, eu não sou a chata que fica encorajando todo mundo. Meu Deus, todos apaguem as redes sociais, vocês são burros se não apagarem. Mas é o que pra mim funcionou. Tipo, eu tenho amigas que desinstalaram por um certo período e depois reinstalaram com um novo relacionamento com as redes sociais. Mas pra mim, eu não vejo, assim, não tenho nenhuma vontade de fato voltar. Eu sinto que emocionalmente eu amadureci mais também, essa necessidade de aprovação e de me justificar melhorou muito. Claro que não sumiu de uma hora pra outra, mas junto com outras questões, com outros amadurecimentos, desenvolveram em mim essa, tipo, não necessidade de escolher em que situações vale a pena me justificar, em que situações esse esforço de me explicar vale de fato o meu desgaste, sabe? E aí eu acho que, no geral, pelo menos tentaram uma vez se libertar um pouco dessas plataformas. É bom só pra você ver como reage a esse contexto. Mas é porque eu sou uma pessoa muito de experimentações, de testar. Então, desde o primeiro momento, eu já fiz isso meio que empolgada pra saber como seria essa minha nova relação com esse aspecto tecnológico, sabe? Mas eu entendo que para algumas pessoas seja difícil porque, de fato, gera um vício, gera uma dependência naquilo, ainda mais porque a gente vive um contexto de que é muita informação a todo momento. Então, estar fora disso gera um FOMO muito grande de, e aí eu não vou ter acesso a isso, o que é que eu faço, sabe? Tanto que eu ia comentar que tem os lados negativos também, sabe? Eles são ínfimos em comparação com os lados positivos que eu percebi, mas eles existem. Por exemplo, tem muitas conexões que hoje em dia eu queria fazer, pessoas que eu vejo muito pessoalmente e que eu gosto muito, e eu queria fortalecer essa amizade, mas sem as redes sociais, isso acaba sendo um entrave, sabe? Tipo, enquanto antigamente, se eu quisesse ser amiga de alguém, já tive uma conversa ali pessoalmente, a gente só se seguia e começava a conversar no Instagram, ela postava alguma coisa, eu postava alguma coisa e ele havia uma troca.
Hoje em dia isso não é mais possível, então é aquele contato que acontece pessoalmente, e aí talvez há de calhar de a gente trocar o WhatsApp e começar uma conversa, mas entende que é muito mais difícil, é mais mecânico ter que pedir o WhatsApp, tipo, quando você posta uma coisa, quando a pessoa posta, é mais fácil de criar uma conexão ali, compartilhando interesses em comum, ou você respondendo stories em melhores amigos, ou respondendo um tweet, enquanto por WhatsApp e outras redes sociais, WhatsApp mesmo, porque é o que eu tenho usado, é mais difícil, fica mais mecânico, aquele oi, tudo bem, boa tarde, desenvolver uma conversa fica mais difícil. Claro que eu tenho esse contato pessoalmente, eu desenvolvo essa conversa pessoalmente, mas é como não tenho contato por redes sociais, houvesse uma certa quebra, entendeu? Ele dilui um pouco a conexão emocional que eu poderia estar fazendo com aquela pessoa. Mas, no geral, eu acho que é a única questão, assim, no geral, eu sinto mais jomo mesmo do que fomo por estar de fora. Porque é pelo que eu falei, de não me sentir também tão exposta como eu gosto de não estar exposta. E quanto a questões físicas de aprovação, que eu acho que é o que as pessoas tendem a mais a pensar inicialmente, quando eu saí, eu já tava meio que desconectada disso, tipo, dessa necessidade de aprovação quanto a como eu aparento. Mas claro que melhorou cada vez mais, né? Tipo, cada vez mais eu fui me importando menos com como as pessoas me veriam e mais como eu me vejo. O meu incômodo hoje em dia, quando eu tô com autoestima baixa, não é sobre a visão do outro sobre mim, é muito mais sobre, tipo, porra, não tô com essa roupa e não tô me vestindo bem, não tô me vestindo confortável, sabe? Hoje em dia é muito mais disso do que o outro vai achar sobre essa roupa que eu tô usando, entende? A insegurança de hoje em dia que mais tá latente em mim é muito mais algo de me expressar e verbalizar as coisas e parecer estar sabendo do que eu tô falando do que... E justamente esse olhar do outro, hoje em mim, pesa muito mais nesse quesito de tipo... E não só nessa situação de coisas sérias, mas em questões de criar relacionamentos mesmo com pessoas. De tipo, poxa, eu queria muito ser amiga da fulana, mas será que ela vai gostar das perguntas que eu vou fazer? Será que a gente vai criar uma conexão ali de primeira, sabe? A minha ansiedade é muito mais esse aspecto de verbalizar o que eu quero verbalizar e criar conexões que eu quero criar do que esse aspecto mais de físico. Eu vejo muito isso como tendo sido uma das minhas maiores ações de autocuidado. De que foi difícil, de certa forma, me desprender, apesar de que, como eu falei, eu já tinha esse ímpeto de gosto de me desafiar a certas coisas. Mas, querendo ou não, no início, eu tinha aquela dificuldade de, tipo, o Instagram tava bem ali, e aí, às vezes, eu abria o celular e apertava num canto que nem tinha mais nada. Mas foi breve também, tipo, não foi nada muito assustador. Eu acho que a gente transforma isso num monstro muito maior do que ele de fato é. Quando você fica sem e passa alguns dias, nem falta surge. Às vezes você fica sem saber o que fazer com aquele tempo, mas com o tempo você vai se adaptando a conseguir utilizar aquele momento que não existia antes. Mas eu vejo muito nessa perspectiva de... Foi um dos meus maiores atos de autocuidado que eu poderia ter comigo mesma. Assim, eu acho que é algo que, querendo ou não, vai trazer coisas muito boas pro resto da minha vida se eu me manter nisso, né? Não que eu instalar vai trazer coisas horríveis e terrorosas, mas é porque realmente eu consigo ver muito claramente como isso foi positivo no meu crescimento pessoal. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou continuar gravando porque eu sinto muita saudade de me comunicar, sabe, em frente a uma câmera, e me faz bem. Eu sinto que, querendo ou não, apesar de vocês não estarem me respondendo imediatamente, existe uma troca muito saudável e muito rica nisso. É isso. Tchau.